Episódio 56 de Shingeki no Kyojin, hein? Enfermo Review. Pois é, estou doentinho. Ó, pegando pastilhinha aqui de hortelã pra melhorar a garganta. Eu tava rouco já, galera. Daí fiquei gripado e o quadro tá bem absurdo. Mas eu tenho que trazer os vídeos pra vocês, porque eu fico louco pra comentar e também ver os comentários de vocês, certo? E esse episódio foi muito absurdo. Tivemos aí, né, descobertas no porão, chocantes. Então, vamos embora. Peço um pouquinho de paciência com a minha voz, mas vamos aí. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. E curte o vídeo aí logo e assina o canal, beleza? Que é bem importante. Então, galera, temos um primeiro momento desse episódio 56 centrado no Armin. Primeiro, o Armin tá sonhando, né? Ele tá desacordado, tava umas 4 horas ali dormindo e nesse sonho dele, ele vê o Titã Colossal chorando. Mas é como se ele estivesse vendo o Bertholdt ali na frente dele, né? Que na cabeça do Armin, o Colossal sempre foi o Bertholdt. Então, será que o Armin tá destravando memórias do Bertholdt? Agora que ele comeu o Bertholdt, que tinha o poder do Titã Colossal, e agora esse poder tá com o Armin. E aí ele fica sabendo do contexto atual, de tudo que aconteceu, que ele virou Titã, que o soro foi pra ele, que teve toda aquela decisão tensa no episódio passado, Armin ou Erwin. A gente até fez uma enquete no Twitter e 60% das pessoas votaram em Armin. Pô, que massa, né? Tipo, rola uma divisão, não é 50-50, mas 60-40 ainda é bem louco, né? Então a gente vê que muita gente queria ter salvado o Erwin. E deve ser muito chocante, tipo, o Armin descobrir que ele virou um titã tabacudo e devorou o Bertholdt. E agora ele tem o poder do Colossal, velho. Tá em mim. Aquele bichão todo de 50 metros tá comigo. E agora bate o desespero nele, né? Pô, como é que a gente vai agir sem o Erwin? Mas aí é que o Levi começa a falar, velho, é o seguinte, o Erwin confiou a mim o destino do soro e tal. Então, eu te escolhi. Então agora a bola tá contigo. E a tua missão é não fazer ninguém se arrepender. Porque o Levi teve a escolha, realmente. Teve um momento que ficou só o Levi e os corpos do Erwin e do Armin. Então, realmente, o Levi poderia ter escolhido o Erwin, ele pensou mais e escolheu o Armin. Mas, quando o Levi diz, não faça ninguém se arrepender, não é só ele. É o Eren e a Mikasa, que desobedeceram alguém de patente superior, que no caso é o Levi. Eles vão ser punidos e eles pedem desculpa, né? Pô, eles foram contra o Levi, o Armin fica chocado. Então, olha, não faça ninguém se arrepender, tipo, segura essa trolha e vai. E aí vamos finalmente em direção ao porão. Essa parte do Armin no começo do episódio foi muito importante, mas o que a gente estava querendo mesmo ver era essa verdade escondida no cantinho do Grisha Jäger. E aí uma equipe é formada, vai para o porão o Levi, a Hanji, o Eren e a Mikasa. Eu achei meio louco o Eren e a Mikasa estarem nessa equipe por conta da insubordinação deles no episódio anterior. De repente levava o Connie e o Jin, mas ok, o protagonista e a protetora do protagonista tinham que estar aí nessa cena, né, para ter um peso maior. E é massa que a gente vai vendo, né, todo o contexto do que significa aquilo que tá no porão, com cenas antigas aí até de Shingeki no Kyojin, né? Pô, lá está somente a verdade. Então, a gente ganhou essa batalha, vamos descobrir tudo agora sobre a humanidade, por que a gente tá nessas muralhas e tal. O Grisha esconde o jogo, e agora a gente vai descobrir tudo. Então, esse caminho todo, ele é bem intenso, porque ele é cheio de contrastes. Como era a vida do Eren, pacificamente, e como ficou depois, né? Que no caso é o caminho atual, tudo destruído pelos ataques do Colossal e do Encoraçado, o Bertholdt e o Reiner lá no comecinho de Shingeki destruíram tudo, e é por isso que essa verdade também importa. Olha como ficou o mundo. Então, para conseguirmos zelar
pelo que ainda resta, é importante que se descubra a verdadeira história, né? Então eles acham, eventualmente eles vão lá na casa do Eren, né? Eles sabem o endereço, é o distrito de Shiganshina, é onde o Eren vivia, então ele sabe se locomover por lá, é tipo o bairro dele. Então eles acham a entrada pro porão, que é tranquilo, é só abrir, mas quando eles descem as escadas, tem uma portinha, essa é a hora que o Eren pega a chave do Grisha, mas não cabe na porta, não tem o mesmo encaixe. E você começa a achar estranho, como é que pode? Tipo, o Grisha não tinha deixado essa chave pro Eren, como é que ela não abre a tal da porta? E aí o Levi, dane-se, vamos arrombar isso aqui. Então você fica, pô, nem precisava de chave, né? Mas no fundo precisava. Então, quando eles chegam, depois dessas duas portas, né, a lá de cima e a do porão em si, quando eles chegam no recinto, tá lá, tipo, o laboratório do Dr. Grisha. Aparentemente normal, mas é como a Randy e o Levi analisam, né? E óbvio que ele queria que isso se passasse como normal. Imagina se a militância, né, do interior das muralhas, não da muralha Maria, mas da muralha Rose, da muralha China, se a polícia militar vai lá no distrito de Shiganshina, vai confiscar as coisas lá, investigar as coisas na casa do Eren, acha o porão, pô, só tem livros, só é um laboratório, tá tudo normal. Então, o Grisha Jäger conseguia disfarçar bem, mas aí a Mikasa acha o verdadeiro buraquinho para enfiar a chave, que é a gaveta do Grisha Jäger. Ela, opa, tem uma fechadura aqui, Eren, usa a chave. Só que aí quando o Eren usa, fundo falso, é Grisha Yagami, né? É o Raito Yagami fazendo escola, e ele que deixava o Death Note no fundo falso da gavetinha. Então o Grisha também fazia isso. E galera, muito louco, porque quando a gente pensa na parte que a chave não deu certo na porta, a gente pensa em arrombar a porta, ok, mas não dá pra arrombar uma gaveta. Vocês lembram do Código da Vinci, o livro? Tinha uma tensão que tinha um cilindro que você precisava desvendar o quebra-cabeça para poder tirar um mapinha, né, um pergaminho do cilindro. Se você tentasse destruir, meio que vazava vinagre, uma substância que iria dissolver o papel. Ou resolve, arrombando não dá. Talvez fosse a mesma coisa para essa gaveta. Então o cara realmente guardou muito bem o Grisha. E aí vemos uns livros, uns 3 livros com as capas coloridas, um livro com a capa verde, um livro com a capa vermelha, outro livro mais interessante com a capa all blue. E aí fica naquele suspense de abrir os livros, né? E nos relembramos aí, né? No caso o episódio nos relembra de uma pergunta do Erwin. É toda a tensão do momento, né? Eles prestes a descobrirem a verdade e aí fazendo ponte, né, com o passado do Erwin. Tipo, como saberemos que não existem mais humanos do lado de fora das muralhas? Eu acho que a gente precisa, né, da tropa de exploração. É o posto mais importante que temos aqui dentro das muralhas e tal. Então, o Erwin, ele sempre acreditou que o governo manipulava os livros de história. Imaginem só se isso acontecesse hoje, hein, galera? Mas o Erwin, ele acreditava que, tipo, o governo queria manter todo mundo ali dentro, pô. Dentro da caixinha. E o Erwin, não, pô, tem umas coisas lá fora. Então imagina como ficou a cabeça do Erwin quando ele começou a perceber que certos titãs, como o Bertholdt, né, no caso, o Colossal e o Encoraçado, eram humanos, Bertholdt e Reiner. A mesma coisa pro Zack, né, o Bestial, que era o Zack. Então, tem humanos, a gente precisa descobrir essa verdade aí. Como é que essa galera virou titã em primeiro lugar e tal. E aí, fica o mistério no ar. Já mostra a cena do retorno da tropa de exploração. E nesse momento eu fiquei, sim, mas qual é a verdade do episódio, tá ligado? É uma verdade bem amarga, galera. É aí que, na volta da tropa de exploração, que é bem melancólica, não só por conta das perdas, tipo, só ficaram 9 da tropa de exploração, o resto morreu naquela cavalgada do Erwin até a morte, né? Mas além disso, eles descobriram uma verdade que
só deixou a situação deles pior agora. E aí é que começamos, né, a descobrir. Eles começam a se lembrar do que viram no porão enquanto vão acenando pra galera. Achei um momento muito acertado do Isayama, da maneira como ele revelou pra gente. Eles veem num dos livros do Grisha um quadro, uma pintura, mas ali tem instruções do Grisha. Aquilo ali não é uma pintura, é uma foto, e ele fala o procedimento para se tirar uma foto, da luz e tal. E a galera fica impressionada, pô. Então, a Randy começa a ler mais palavras do Grisha. É bem interessante essa parte, porque a voz do Grisha cruza a voz da Randy, e aí muda, né? A voz da Randy vira a voz do Grisha. E o Grisha disse: eu venho de fora, onde a humanidade vive com elegância e tá longe de ser extinta. Com elegância, galera. Então, fora das muralhas, bem longe dali, né? A humanidade tá normal. Como assim normal? É aterrador, galera. A ficha vai caindo aos poucos em Eren, Mikasa, Levi, Randy e posteriormente os outros da tropa. E agora eles vão dizer, eles vão revelar essa verdade também para todos os outros aí, né? O comandante Pixis, etc. Toda a tropa de exploração, toda a parte militar de dentro das muralhas agora vai receber essa notícia. Então, é como se a vida dentro das muralhas não fosse uma resistência da humanidade, como se eles fossem os últimos sobreviventes no mundo pós-apocalíptico, no mundo distópico, tipo Mad Max. Não. É como se eles estivessem numa prisão, na verdade. Mas quem jogou eles ali? Então a sensação é de que, pô, a gente tá sozinho no mundo. A humanidade tá funcionando normalmente aí afora e a gente tá aqui isolado, não sabemos por quê. E aí que vem o epílogo. Temos um trecho do encerramento, né? Não chega nem a ser um encerramento completo. Mas aí vamos para um epílogo onde começa o flashback do Grisha Yeager. É o pai do Eren, galera. É o que veremos até o finalzinho, viu? Esse foi o episódio 56. Acho que 57, 58, 59 também vão ser flashbacks do Grisha. E são flashbacks reveladores, porque é o Grisha descobrindo a verdade. Mostra que ele tinha uma irmãzinha chamada Faye, e ela fica louca quando se depara com um dirigível em pleno céu. E ela fala, pô, eu queria muito ficar rica para viajar num dirigível. E o Grisha fala, pô, é impossível para nós ficarmos ricos. Como assim nós? Que grupo é esse que ele está se referindo? Porque a gente nota, galera, que tem uma área de imigração, né? Tem uma inspeção de documentos. Então, o Grisha, ele meio que vive num campo de concentração. Não parece que esse nós se referem a, tipo, a uma baixa hierarquia e que o Grisha e a Faye fazem parte disso e estão meio que em campos de concentração. Aí é que a agonia começa a bater valendo, né? Então, o Grisha lembra que a sua mãe disse para eles não saírem das muralhas. No caso, eles não podem cruzar aquela zona, né, de inspeção de documentos, mas o Grisha, por sua irmãzinha, dá um salto de fé. E bem na inocência mesmo, né? Mas aí ele disse que foi por conta disso que ele descobriu a verdade. E o episódio 56 acaba aí, a gente já fica louco pra saber mais sobre o passado do pai do Eren, porque afinal foi ele que trouxe soro de titã, ele fez o Eren o devorar pra adquirir o atual titã do Eren, ele foi contra todo aquele ritual da família Rice que a gente viu no final, né, da primeira metade dessa terceira temporada. Então o bicho vai pegar, porque realmente, se o Grisha veio de fora em primeiro lugar, ele vai nos contar, o Shingeki no Kyojin vai nos revelar muitos segredos agora. Então conto com a audiência de vocês aí toda segunda em analisando episódio a episódio. Deixa agora a tua opinião nos comentários e check it out. Até a próxima!